Seja bem-vinda à série de lives de aquecimento para a minissérie Vitalidade 50+. Essa é a live de número 6 de um total de 10 lives. E o tema da live de hoje é um erro que você pode estar cometendo para tentar recuperar a sua vitalidade. E por que eu escolhi esse tema? Porque existe uma crença entre as pessoas de achar que não precisam praticar exercícios e que só fazer uma caminhada todo dia já é o suficiente. Mas hoje eu vou te mostrar que esse pensamento ele pode estar te impedindo de sentir o seu corpo cheio de vitalidade, de disposição, e eu vou te ajudar a superar esse pensamento. E antes de começarmos, eu queria pedir para compartilhar essa live. Tu vai apertar aqui, se tu tá aqui no Instagram, tu vai apertar esse aviãozinho que tem aqui. E se tu está no Facebook, tu vai apertar em compartilhar. E enviar para uma amiga, pois só assim ela vai aprender a superar esse obstáculo também. Então clica aqui no aviãozinho, no botão compartilhar, ou copia e envia o link para sua amiga para ela assistir junto contigo. Certinho? Compartilhou já com a sua amiga? Então vamos começar. Para quem é novo aqui e não me conhece, eu sou o professor Cleiton e eu ajudo mulheres com mais de 50 anos a recuperarem a vitalidade que tinham 20 anos atrás. Na live de hoje eu vou te falar algo que pode estar te impedindo de recuperar a sua vitalidade. Estou falando da atividade que a maioria das pessoas fazem. Da atividade que alguns médicos recomendam. Como se ela sozinha fosse o suficiente. Da atividade que minha própria mãe fazia e achava que ia conseguir todos os resultados do mundo fazendo apenas essa atividade. Estou falando da caminhada. Essa é a atividade mais comum e fácil. Mas é importante você saber que ela sozinha, ela não vai te ajudar a recuperar a vitalidade que você tinha 20 anos atrás. Não vai trazer toda a disposição, energia e ânimo que você espera. É muito importante eu falar para você que a caminhada não é algo ruim. Não vai te fazer mal. Não é isso que eu quero te dizer. Mas é importante você saber que você precisa de mais. Que a caminhada é só uma pequena parte do que você precisa. Ela pode até ser o seu pontapé inicial. Você começar com a caminhada a te trazer benefício, você sair do sedentarismo, mas ela sozinha não basta. Não importa se as outras pessoas te falam, eu faço apenas caminhada e me sinto muito bem. Você pode ter certeza que se essa pessoa que te falou isso fizesse exercícios de força além da caminhada, ela estaria se sentindo muito melhor. E teria muito mais disposição e sentiria seu corpo como se estivesse mais jovem, sem sombra de dúvidas. Então, para deixar bem claro, não estou falando que a caminhada não tem efeito nenhum, mas estou falando que você não pode fazer só ela e esperar grandes resultados, porque ela não vai te proporcionar isso. Então é fundamental você saber, você entender isso. E talvez você tenha passado a vida inteira, fazendo isso, fazendo só caminhada, porque você seguiu algum conselho que julgou ser verdade, ou porque o médico te recomendou que assim o fizesse, ou porque você ouviu essa recomendação há mais de 20 anos atrás e segue até hoje. Só que 20 anos atrás não existiam tantos estudos igual existem hoje. E antigamente existia um mito de que a melhor atividade para pessoas com mais de 50 anos, para mulheres com mais de 50 anos, eram atividades aeróbias, como a caminhada. E que pessoas com mais de 50 anos deveriam passar longe de exercício de força. Porque às vezes a pessoa está frágil, achavam que isso poderia fazer algum mal para a pessoa. E quem falasse o contrário há 20 anos atrás era um louco. Consigo ver isso em histórias de pessoas que já trabalham com isso há muito tempo, que se passasse exercício de força para pessoas com mais de 50 anos antigamente, todo mundo achava que a pessoa poderia estar errada. Mas não. A ciência ela foi evoluindo, estudos foram feitos e conseguiram provar que o exercício é importante. Mas eu preciso te dizer algo que talvez você não saiba. Atualmente, artigos e estudos
que são bem claros quando falam da importância do treinamento de força para mulheres com mais de 50 anos. Então, se você tem a crença, se você tem isso na tua cabeça, se você acha que não pode, você acha que isso é verdade absoluta, não é assim. Que apenas a caminhada ela é o suficiente, que ela vai melhorar a tua vida e pronto, basta. Não é assim. Eu quero te dizer para você parar de acreditar nisso o quanto antes. Se eu falasse para uma aluna fazer só caminhada, ali ia ter resultado igual ela tem fazendo um conjunto de exercícios? Não. Estudiosos e pesquisadores do mundo inteiro, eles nos provam que o exercício de força é fundamental para mulheres com mais de 50 anos. Pois os exercícios de força eles vão te ajudar a ter mais vitalidade, a recuperar a tua força, teu vigor, que você perdeu por conta da idade, por conta da inatividade ou por outro motivo, às vezes uma doença. E agora, quando eu falo isso para vocês, eu preciso provar, né? Eu falo, professor, por que a caminhada? Então, aqui tem um estudo feito na Universidade Federal de Pernambuco, comparou 2 tipos de exercício, para ver qual dos dois era melhor para a agilidade e para o condicionamento físico de mulheres com mais de 60 anos. E no início do estudo, todas as mulheres passaram por uma bateria de testes para que os pesquisadores tivessem esses dados para avaliar a evolução dela depois do estudo. Então foram 12 semanas de estudo. Metade das mulheres fez exercício aeróbio e a outra metade fez exercícios de força por 12 semanas. E no final do treinamento, essas mulheres fizeram novamente a bateria de testes e adivinha quem melhorou mais? Então como é que funciona o estudo? Só para explicar para vocês. Metade das mulheres fizeram uma coisa, metade das mulheres fizeram outra coisa. E aí, elas fizeram um teste para ver o nível que elas estavam. Aí cada uma passou por uma intervenção. Depois de 12 semanas, eram feitos os mesmos testes para ver a evolução dessas mulheres em relação ao que elas fizeram. Exercício aeróbio ou exercício de força. E adivinha quem melhorou mais? Adivinha quem melhorou mais? As mulheres que participaram do grupo de exercício de força. Elas evoluíram muito mais. Melhoraram sua agilidade, melhoraram seu condicionamento físico do que as mulheres que fizeram aeróbio. E o que isso faz? Isso mostra que um programa de exercício bem estruturado é fundamental para te dar resultados satisfatórios. Ter mais agilidade e um bom condicionamento físico vai te permitir se sentir mais jovem, mais disposta, mesmo que você já tenha 60, 70, 80 anos. E para ter esses resultados, você precisa fazer exercícios de força. Eu tenho uma aluna que ela faz parte do meu programa de exercícios, que ela fazia caminhada com a frequência e até se sentia bem, ela não se sentia mal. Ela fazia caminhada quase todo dia, era comum para ela, mas ela nunca passou disso e ela não tinha a vitalidade que tem hoje, depois de fazer um exercício estruturado, inserir o treino de força na realidade dela. E ela não conseguia se levantar do chão sozinha, ela não tinha emagrecido igual emagreceu. E depois que ela entrou no programa de exercício, ela entendeu a importância de exercícios de força. Então ela conseguiu melhorar a funcionalidade, ela consegue levantar do chão sozinha, ela conseguiu emagrecer. E tudo isso, o exercício de força contribuiu de maneira significativa. E com o exemplo dessa aluna, eu quero te mostrar a importância do exercício de força. Pois quando essa aluna começou a ter o treino organizado, modificado mês a mês, de acordo com a realidade dela, seguindo um passo a passo do que ia ser feito, os resultados dela melhoraram de forma drástica. E sabe por quê? Porque ela começou a inserir os treinos de força na rotina dela. E isso fez toda a diferença nos resultados. Toda a diferença. Ela me relatou que se sente muito mais jovem, que já conseguiu recuperar a vitalidade que tinha há 20 anos atrás. Ela falou, professor, nossa, eu sinto como se eu tivesse meus 30 e poucos anos. E isso é o quê? Isso é ótimo. Já pensou? Para e pensa. O que você faria se você conseguisse recuperar a vitalidade de 20 anos atrás? O que tu não consegue mais fazer hoje que tu gostaria de voltar a fazer? Pensa aí. Olha que maravilha. E é isso que eu estou te falando. Se tu fizer só a caminhada, isso não vai resolver teu problema. Por isso é tão importante você inserir os treinos de força. E eu sei que quando eu te falo
sobre exercício de força, você talvez não saiba o que é. Exercício de força são exercícios que irão estimular os seus músculos. Tu não tem músculo em toda parte do teu corpo, os exercícios de força vão estimular esses músculos a fazerem força, como o próprio nome já diz, e ele pode ser feito com qualquer parte do corpo, pode ser feito com seu braço, peitoral, seus ombros, quadril, coxa, pernas, abdômen, e eles devem ser feitos seguindo uma sequência de evolução mês a mês, para você evoluir e ficar mais forte. Por exemplo, você pode fazer um exercício de pegar um detergente na sua casa e fazer um exercício de bíceps. No final, vou te dar um exemplo de execução. Esse foi um exemplo. Você pode pegar algum peso na sua casa e usar ele como resistência para colocar em prática um exercício de força. Então, na tua própria casa, tu pode colocar isso em prática. Então, talvez você esteja aí pensando, professor, mas eu não consigo. Se você pensa isso, eu primeiro quero te pedir para você tentar. Você já tentou fazer exercícios? E eu falo de exercício pensando nas suas necessidades, nas suas dificuldades. Não falo de exercício muito complexos que você não vai conseguir fazer. Não, isso não é importante. Se você não consegue fazer, vai te atrapalhar. Eu falo de exercício pensado dentro do que você consegue fazer e trazendo benefícios que você precisa. Entende? Então, quando você tem algo muito complexo, isso te atrapalha. Eu falo de exercícios simples, básicos, que podem ser feitos para melhorar todo o seu corpo. E você pode estar pensando, professor, mas é muito difícil fazer exercícios. É difícil quando você não sabe exatamente o que fazer e como fazer. Mas quando você tem um direcionamento certo, se torna muito mais fácil. Quando você tem alguém que te fala para fazer esse exercício por um mês e depois vai direcionando para os exercícios do próximo mês, isso se torna muito mais fácil. Por quê? Porque você tem um direcionamento, você tem uma luz. E eu quero que você entenda que quando eu falo isso, eu não quero que você, depois de ouvir tudo isso que eu falei, você passe a aumentar o tempo da sua caminhada. Você fala, professor, vou fazer então, vou aumentar o tempo da minha caminhada. Eu não quero que você faça isso e ache que depois de fazer isso, você vai ter mais resultados e vai ter resultados semelhantes ao treino de força. Não faça isso porque não vai. E também eu não quero que você comece a fazer uma corrida, pois vai ser mais intenso e você poderá ter os mesmos resultados do treino de força, pois também não vai. Não adianta você achar que mudando alguma coisa na caminhada você vai ter os mesmos resultados do treino de força, porque são estímulos diferentes e você precisa do treino de força. Então entenda isso para você. Então vou fazer tal coisa, então vou fazer isso, então vou fazer aquilo. Não, calma. Não precisa ter essa pressa toda, não precisa querer fazer tudo sozinha. Se tu não sabe, tem profissionais que estudam isso e sabem. Então, outra coisa que você não precisa fazer, você não precisa fazer vários exercícios sem saber como fazer, o motivo para fazer, sem sequência lógica, ou sair fazendo cada dia um circuito de exercício que pegou na internet. Tentar fazer exercício para o braço, perna, abdômen e montar sozinha o seu treino, como se fosse um profissional de educação física. Se tu não sabe fazer isso, existem profissionais que sabem. Então, vá com calma. Vou te contar até uma pequena história sobre isso. Uma vez, uma seguidora falou que ligou, acho que o YouTube, não lembro se foi o YouTube ou o Instagram, mas ela ligou e aí tinha uma live de uma pessoa qualquer, que ela nem sabia quem era, passando um exercício para pessoas. E ela começou a fazer. Chegou no meio dessa live, ela falou que o coração dela estava a 1000, ela começou a sentir uma dor aqui, outra dor ali, ela parou e começou a sentir que não estava bem, começou a passar mal. E por que isso aconteceu? Porque talvez ela tenha pego, ela começou a assistir uma live de uma pessoa que passava exercícios, sei lá, para jovens, exercícios muito intensos, e ela não estava preparada para aqueles exercícios naquele momento. O que aconteceu? Foi demais para ela, foi uma dose muito grande para ela e aquilo fez mal. Quando eu falo que você precisa ir com calma, que você não precisa pegar sozinho, seguir
Deus e o mundo, fazer um monte de coisa. É justamente por isso, para que você não saia fazendo tudo que você vê e isso acabe te prejudicando. E aí, se isso te prejudicar, o que tu vai começar a ter na tua cabeça? Cara, isso me faz mal. Nossa, se eu fiz isso e isso me deixou assim, me faz mal. Mas sabe por que te fez mal? Porque você pegou qualquer coisa e fez e colocou em prática, sem saber se aquilo era adequado para você. Você está há 2 anos, você está, sei lá, 1 ano, a vida toda sem praticar exercício. E você pega uma aula com uma intensidade extremamente alta, uma aula que o professor está passando para pessoas de 20 anos que já são ativas. E, gente, é diferente. Então, eu estou falando que você não pode treinar em alta intensidade? Não. Eu estou falando que você precisa começar da maneira certa e ir progredindo. Porque isso é fundamental. E muitas pessoas fazem o que é errado. E depois de fazer o que é errado, acham que o exercício não funciona, porque fizeram errado. E quando eu falo de exercício de força, eu vou te explicar o porquê. Você deve passar a fazer exercício de força, inserir esse exercício na sua rotina. Sabe por quê? Durante o processo de envelhecimento, a maioria das mulheres tendem a engordar e acumular gordura, principalmente na região abdominal, no centro do corpo. As coxas tendem a ficar menores. Como assim menores? Mais finas, mais fracas, perdem massa muscular e às vezes tem um acúmulo de gordura. E além disso, pode ocorrer a perda de massa muscular pelo desuso dos músculos. Sem fazer exercício, você não exige força muscular dos seus membros inferiores, nem dos seus membros superiores. Isso vai fazer com que seus músculos fiquem cada vez mais fracos e menores. Menores, eu não estou falando de tamanho, altura. Menores mesmo, seu músculo tende a ficar menor, mais fraco, porque você não tem estimulado ele com frequência. E se você juntar o fato de que você pode ganhar mais gordura no corpo por conta do envelhecimento, com o fato de que você está perdendo força, qual é o resultado? Você tem mais gordura, menos músculos, tu tem mais peso e menos músculo que vai te ajudar a gerar força para se movimentar de maneira simples, para lavar tua casa, para sair, para fazer uma caminhada, para ir na casa da amiga. Se você fizer uma conta disso, mais gordura, menos músculo, o que tu vai ter? Tu vai ter mais dificuldade com os movimentos básicos do dia a dia. Você vai ter mais dor no corpo, porque o músculo ele não vai conseguir estabilizar a articulação da maneira que ele tem que estabilizar, aí vai começar a aparecer dor nas articulações. Aparece dor na coluna, aparece dor no joelho, aparece dor no tornozelo, no antebraço, no braço, no ombro. Aí vai começando a aparecer dor. E tudo isso vai sobrecarregar tua articulação, tu aumenta o risco de desenvolver doenças crônicas. E isso é tudo muito ruim para a tua saúde. E quanto mais perto você fica disso que eu falei, mais desestimulada você fica. Você fala, não, mas eu não vou fazer exercício, não, olha o jeito que eu já tô. E isso vai acontecer o quê? Isso só vai piorar. Você só vai piorar se você continuar com esse pensamento. E se você estiver assim e você fizer só caminhada, você aumenta a chance de sentir dor em alguma articulação. E até mesmo de alguma lesão. Porque o seu corpo ele não está devidamente fortalecido para aguentar isso. E sabe o que vai deixar seu corpo forte, cheio de vigor? Os exercícios de força, que também são chamados de treino de força. Porque a caminhada em uma situação dessa que eu falei, não é o mais indicado. Um exemplo, tu tá com sobrepeso, tu tá sedentário, tu tá com dor no joelho, tu tá com dor no quadril, no tornozelo. Aí tu vai começar a fazer caminhada, tu vai gerar mais sobrecarga nas articulações, tornozelo, joelho, quadril. E aí, se você fizer caminhada de qualquer forma, de qualquer maneira, e não tiver músculos fortes para te ajudar nessa caminhada, quando não tem músculo, vai para onde? Tendão, articulação, e tu vai começar a sentir dor em outros pontos. E aí, isso vai te desestimular, e você vai parar de fazer essa atividade e pronto. Então, os exercícios de força que vão te dar mais vigor, vão deixar seu corpo mais forte, ele é a melhor estratégia para você minimizar os efeitos do envelhecimento na composição corporal. Como? Aumentar a massa muscular e diminuir o percentual de gordura, diminuir a gordura no corpo. Então existem estudos mostrando que após 12 semanas de treinamento de força, já são obtidos resultados como perda de gordura, manutenção na massa muscular e que algumas pessoas podem inclusive aumentar a massa muscular. Então,
algo muito importante para a saúde de mulheres com mais de 50 anos é o treino de força. Mas por quê? Por quê, Cleito? Por que ele é tão importante assim? Porque ele ajuda a manter ou aumentar os músculos. E isso a caminhada não faz. Uma caminhada intervalada não faz. Nem o alongamento também não faz. Então o exercício de força ele tem uma função que é fundamental na tua vida para melhorar, para te dar mais vitalidade. É o treino de força que vai fazer tudo isso por você. Tudo isso. E é tão importante na vida de mulheres com mais de 50 anos. Pois é ele que vai trazer a tua vitalidade de volta, o seu vigor, a sua disposição, a sua energia. Por isso é tão importante assim. E depois de falar tudo isso, é muito importante eu te dar pelo menos 2 dicas práticas de como você dar o primeiro passo para começar a fazer. Vamos lá. Qual o primeiro exercício que professor, qual exercício que eu posso começar? Eu nunca fiz exercício para aumentar, para eu conseguir me sentir mais forte, ter mais vitalidade. Vamos lá, um exercício muito simples para a perna. Estou aqui, sentado na cadeira com os pés no chão. Uma forma de começar o exercício, um movimento chamado de extensão de joelho. Estou sentado na cadeira, sentado com a postura certa, apoiado nos antebraços aqui. Eu vou estender e voltar. Estendi e voltei. Estendi e voltei. Ok? Professor, isso é muito fácil para mim. Então vamos lá. Aqui eu peguei um pequeno pezinho que eu tenho aqui em casa mesmo, um saquinho de cuscuz. Coloquei. Tá fechado, viu, gente? Fala, professor, vou colocar comida no meu pé? Sim. Depois você pega, passa um álcool. Hoje em dia a gente já não tá limpando tudo para entrar em casa. Passa um álcool no cuscuz e depois não tem problema nenhum. E outra, dentro de casa, com o pé limpo, não tem problema nenhum. Então, coloquei o saco de cuscuz no meu pé e vou fazer o quê? Vou estender até ficar reto e voltar. Estendi e voltei. O que eu estou trabalhando aqui? Lembra que eu falei de exercício de força? Eu estou estimulando a força da minha coxa. Professor, eu achei esse saco muito leve. Posso fazer com outro? Pode. Então o que tu vai fazer? Tu vai sentar com a postura certa, a coxa apoiada aqui, vai fazer esse movimento de extensão de joelho e voltar. Estende o joelho e volta. Estendeu e voltou. Tu vai estar trabalhando a força da coxa, do quadríceps, desse músculo da tua coxa. E esse músculo é fundamental para te ajudar a caminhar melhor, a subir escadas e até aumentar a velocidade da caminhada de quem faz. Então, esse exercício ele vai trabalhar isso, força de membros inferiores. E você pode fazer primeiro o lado esquerdo, depois o lado direito. Ou se você pegar um saco muito pesado, você pode colocar o saco nos 2 pés e fazer os 2 movimentos juntos. O que é importante nesse movimento? Aqui eu estou na cadeira, que se eu descer tudo, meu pé bate no chão. Então eu vou subir o máximo que eu conseguir. Antes do meu pé encostar no chão, eu subo de novo. Antes do pé encostar no chão, eu subo de novo. E aí eu vou fazendo esse exercício, eu vou colocando esse exercício em prática dessa maneira. Todo mundo entendeu? Professor, quantas vezes que eu faço esse exercício? Tu pode fazer esse exercício pelo menos 12 repetições, entre 10 e 12 repetições 2 vezes. Descansa um pouquinho e depois coloca em prática de novo. E o peso? Procura um peso que seja adequado, que tu consiga fazer essas 12 repetições. Professor, nunca fiz nada. Começa fazendo esse exercício. Mas lembrando, deixa eu deixar isso aqui. Mas lembrando que para melhorar a tua vitalidade e tudo, esse exercício sozinho ele não é suficiente. Ele é um dos que vai te ajudar. E o outro exercício, professor, qual outro exercício que eu posso fazer, que eu posso colocar em prática? Aqui eu peguei 2 detergentes. E aí, você pode fazer sentada mesmo. Aqui eu sentei no meio da cadeira, tá bom? Mantenha os braços retos, coluna reta. Eu vou subir e descer. Esse exercício ele vai trabalhar a força do braço, do bíceps. Então, professor, o detergente é leve para mim. Pega algo mais pesado. Você pode pegar um saco de feijão, você pode pegar uma garrafa de 1 litro, você pode pegar uma garrafa de 2 litros. Isso você vai adequar. Aqui eu vou te mostrar a técnica. O que é importante? É importante que teu braço
fique reto. E quando você faça o movimento, você não leve teu braço para frente ou para trás. Teu braço não vai mexer. O teu cotovelo que vai dobrar. Então, ó, dobrei o cotovelo, mantive a postura, estendi. Dobrei, estendi. Esse exercício vai trabalhar teu braço. Ele vai te ajudar a ter mais força no braço. Ah, professor, então só esse exercício ele vai recuperar a minha vitalidade? Não. Ele vai te ajudar a dar o primeiro passo para você recuperar. Mas você precisa de um conjunto de exercícios e evoluindo esse exercício mês a mês. Lembrando, não é interessante que você faça exercício sozinha, pegue inúmeros exercícios e coloque em prática, porque, gente, vocês precisam ter um direcionamento. E quando vocês têm esse direcionamento, as coisas fluem muito melhor. Igual eu dei o exemplo de exercícios programados para serem feitos mês a mês. Esses dois exercícios vão te ajudar, te dar o primeiro passo para os exercícios de força, para você conseguir aumentar a tua força, melhorar um pouquinho a sua força. Bom, hoje o que eu quis te mostrar é que a caminhada não é o suficiente e que você precisa fazer exercícios de força, de forma direcionada, pensados para as suas necessidades. Eu também quis te ensinar um pouquinho de como fazer esses exercícios e te ajudar a dar um primeiro passo para aumentar a tua força. E para finalizar, eu queria te fazer um convite. Estão abertas as inscrições para a minissérie Vitalidade 50+. Serão 4 capítulos do dia 29/6, começará na segunda-feira que vem, até o dia 6/7, 6 de julho. Para se inscrever, tu vai clicar no link aqui na minha página do Instagram e no Facebook. E agora eu vou ver os comentários da live, eu vi que teve alguns comentários, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, eu vi que teve comentário no Instagram. Bom dia, eu tenho 2 anos sem fazer uma caminhada e no último ano eu tive os tendões inflamados. Fiz fisioterapias, tomei medicamentos e corticoides. Engordei 9 quilos nesse período. Rita de Castro Oliveira. Nossa, Rita, ficou muito tempo sem fazer atividade e isso gerou essas inflamações. Rita, o que eu tenho para te falar sobre isso? Primeira coisa que precisa fazer de fato, igual eu falei aqui na live, exercício de força. Eles são fundamentais. Quando o músculo está muito fraco, o primeiro que ele vai atacar é o tendão, porque o tendão ele segura, né? O músculo, entre o músculo e o osso está o tendão. Então tu teve a famosa tendinite, né? O que é muito importante? Tu começar a olhar a tua rotina como um todo e melhorar pequenos aspectos que vão te ajudar a emagrecer. Como assim? Tu precisa começar a olhar agora com carinho para tua alimentação, que isso é fundamental no processo de emagrecimento. Tu precisa começar a inserir exercício de força na tua rotina, que isso com certeza vai te ajudar a emagrecer e a fortalecer os músculos para que não aconteça mais essa inflamação no tendão, que é a famosa tendinite. O mais importante é tu não ter pressa, porque não é do dia para a noite que isso vai acontecer, mas tu precisa dar pequenos passos para tu evoluir, para tu começar a se exercitar mais, fazendo exercício de força e começar um pouquinho. Começa fazendo exercício de força algumas vezes na semana, 2, 3 vezes na semana e vai começando a tirar algumas coisas da alimentação que te fazem mal. Eu falo sempre, quando eu falo um pouco de alimentação, sou professor, não sou nutricionista, mas a recomendação geral, que amigos meus nutricionistas já falaram, tire os industrializados. Primeiro passo, assim, o que eu faço para melhorar a alimentação? Tira os industrializados. Com certeza, a tua alimentação já vai melhorar bastante. Aqueles que não têm gordura, como não perder peso com os exercícios? Vamos lá. Pessoas que são mais magras, que já tem um fator genético, né? Quem perguntou essa foi a Maura. Maura, deve evitar, de fato, o exercício aeróbio em excesso, porque isso vai fazer com que pode até atrapalhar o ganho de massa muscular. E é fundamental ver a alimentação. Aí no caso, para pessoas que querem ganhar massa muscular, aumentar os músculos, ficarem mais fortes, uma alimentação com mais proteínas, carboidrato, é uma alimentação de fato, o nutricionista até falou um dia brincando, mais pesada. Isso tu tem que ver com o nutricionista, tem que adequar isso. E exercício de força é fundamental, porque tu precisa dar estímulo para a tua musculatura, para melhorar, para fortalecer. E o que é exercício aeróbio que eu falei para tu evitar?
São caminhadas em excesso, é andar de bicicleta em excesso, quando é naquela marcha leve. Então tu deve se atentar a isso. Evita o excesso de exercícios aeróbicos, como caminhada, bicicleta, enfim. Não é que te façam mal, é que não vão te ajudar a ganhar massa muscular, tá bom? E comece a inserir exercícios de força, igual esses dois que eu dei exemplos. Exercícios como agachamento, eles são fundamentais para te ajudar no ganho de massa muscular, para tu aumentar a força. Então evite exercícios aeróbicos, como caminhada e tudo, e comece a inserir pelo menos de 2 a 3 vezes por semana exercícios de força para as pernas, para o braço, para o abdômen, e isso vai te ajudar a melhorar esse aspecto, tá bom? Preciso de muitos exercícios, pois tenho fibromialgia. Tânia, fibromialgia é uma doença que, na grande maioria das vezes, ela causa muita dor. E eu tenho uma aluna do programa de ginástica que ela tinha muita dor por conta da fibromialgia. E ela saiu de um nível de dor muito alto para um nível de dor muito baixo, depois que ela começou a fazer esse exercício na sequência certa, adequados para ela, ela conseguiu controlar mais isso. Então os exercícios eles contribuem muito para a fibromialgia. Algo que eu te digo que é muito importante é que tu perca o medo de movimento. Tem pessoas que têm medo de se movimentar porque já associam o movimento à dor. Então é muito importante tu prestar atenção nisso e não parar de se movimentar. Comece fazendo exercício de força de uma maneira mais fácil, mais simples. Faz esses 2 exercícios que eu falei aqui hoje na live. Pega um pezinho bem pequeno e movimenta. E veja como tu vai reagir. Dê esse primeiro passo. Faça isso para melhorar suas dores, melhorar a tua saúde. Tenho certeza que vai te ajudar. Lourdes, melhor se fizer exercícios, eu tenho tendinite no quadril e punhos. Vamos lá, Lourdes. O que é a tendinite? É igual uma seguidora perguntou ali. Tendinite é uma inflamação no seu tendão. Depende muito do nível que você se encontra. Tu tá fazendo alguma atividade ou qualquer coisa que tu faz gera dor. Pessoas que estão com tendinite, que já estão impossibilitadas de movimento, primeiramente deve ser feito. Um exemplo, levantei e doeu, fiz qualquer coisa e doeu. Primeiro deve ser feito o quê? Uma fisioterapia, se a pessoa está impossibilitada de se movimentar. Se não está impossibilitada de se movimentar, se você já consegue se movimentar, você pode começar a fazer exercícios de força que não incomodem a articulação. Por exemplo, eu tinha uma aluna que ela tinha uma tendinite no quadril. Ela não podia fazer um movimento que exigia um movimento de abdução do quadril, de afastar uma perna da outra, porque doía. Como era o nosso treino, ela não fazia esse movimento, ela fortalecia todos os músculos em volta do quadril e isso fez com que ela parasse de sentir dor. Então tu pode se movimentar, mas não faça movimentos que gerem dor, porque isso pode aumentar a inflamação. Então só se atente a esse detalhe, tá bom? Quanto tempo por dia preciso para começar os exercícios de força? De verdade, precisa de pouquíssimo tempo mesmo. Vou dar um exemplo. As alunas do programa de ginástica, no primeiro módulo que elas têm exercício, o primeiro módulo delas não dura 30 minutos. Menos de 30 minutos, 3 vezes por semana. Tu tem, Tânia, menos de 30 minutos, 3 vezes por semana para melhorar tudo isso que tu me falou? Então, gente, a gente não precisa de coisas absurdas, a gente não precisa de muito tempo, a gente precisa de um direcionamento certo. E as alunas do programa de ginástica, do programa de exercício, que falaram aqui, algumas apareceram aqui, elas têm feito isso. Então a gente não precisa de muito. A Jane falou que tem dor nos joelhos, principalmente. É interessante colocar exercício de força em prática para fortalecer a musculatura que está em volta do joelho e isso vai fazer com que suas dores diminuam. Porque quanto mais forte os músculos da coxa forem, menos dor no joelho tu vai ter. A Lindinalva, tem encurtamento no tendão, o que posso fazer? Lindinalva, se tu tem encurtamento no tendão, provavelmente ou tu tem desde criança, porque andou muito na ponta do pé, ou a fase de adolescente, adulta, tu andou muito com salto alto, ou é algo genético, enfim. O que tu precisa fazer? Exercício de mobilidade para melhorar esse encurtamento que tu tem no tendão, porque vou te falar o que pode acontecer, o que esse encurtamento do tendão pode causar. Quando tu tem o tendão calcâneo, que é esse tendão aqui do calcanhar, o tendão de Aquiles, que era chamado antigamente, quando você tem esse tendão encurtado, o que pode acontecer? Você vai ter uma maior sobrecarga no teu joelho. Então, tu já tem mais chance de ter alguma coisa no joelho.
Então, só pelo fato do tendão encurtado, se tu não faz exercício, se tu tem a musculatura fraca, isso aumenta mais ainda. Então é importante que você trabalhe a mobilidade desse tornozelo, senta na cadeira, põe... Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui no Instagram. Vou mostrar aqui em pé até. Coloquei... Não façam isso, viu, gente? Estou dando um exemplo só. Coloquei o pé aqui em cima da cadeira, tu não faz na cadeira, só para mostrar. Tu vai fazer exercício para puxar a ponta do pé na tua direção. Por quê? Porque tu precisa melhorar esse tendão aqui. Então tu precisa puxar na tua direção e voltar. Tu pode fazer isso sentada no chão, sentada no sofá e pôr o pé no chão. Põe o pé no chão, fica sentada no sofá e faz esse movimento. Traz a ponta do pé para ti e volta. Traz a ponta do pé para ti e volta. Isso já vai te ajudar a melhorar a mobilidade do teu tornozelo, tá bom? Aqui é a Tânia. Tânia, Natal, Rio Grande do Norte. O problema de fazer exercício sozinho é que não sabemos se estamos fazendo certo. Por isso perguntei o tempo diário que precisamos fazer exercício de força. Entendo, Tânia, eu entendo perfeitamente. Por isso que no programa de exercício que eu tenho, que eu ensino para vocês, eu ensino o passo a passo de como você deve fazer, qual exercício é melhor para ti, como dar o primeiro passo, como começar de uma maneira adequada. Sabe por quê? Porque eu percebo que muitas pessoas, um exemplo, eu tenho uma aluna do meu programa de exercício que ela fazia exercício em academia, só porque ela fazia, sentia dor, parava, fazia, sentia dor, parava. E era comum. E eu fui fazer, eu tive uma conversa com ela, fui avaliar alguns exercícios, essa aluna ela tem um problema na coluna. E aí, ela fazia exercício, ela já tinha força para fazer exercício, ela fazia um exercício que já era um grau de dificuldade relativamente alto. E aí ela colocava em prática esse exercício, mas ela não tinha o básico ainda para conseguir fazer aquele exercício de uma maneira adequada. O que acontecia com ela? Ela sentia dor na coluna. Então, no meu programa de exercício, o que eu faço? Eu vou trabalhando primeiro a base de vocês, porque vocês precisam ter uma base, precisam ter músculos fortes para conseguir fazer os movimentos com mais qualidade e não sentir dor. E isso é fundamental no processo. Por quê? Porque quanto mais forte vocês estiverem, a base, tiver o quadril forte, a coluna forte, vocês não vão sentir dor e vão conseguir desenvolver força, e isso é fundamental para vocês terem mais vitalidade. Então, eu vejo que muitas pessoas não fazem isso, muitas pessoas não conseguem trabalhar da maneira correta com mulheres que têm mais de 50 anos. Às vezes as pessoas chegam na academia e o que acontece? Ah, vai lá, 10 minutos de esteira, faz isso, aquilo, passa 1000 exercícios para a pessoa não sabe nem por que faz aquele exercício, às vezes piora a dor e a pessoa acha que exercício não funciona e para de fazer. E por que ela acha que exercício não funciona? Porque fez da maneira errada. Porque muitas pessoas, às vezes uma seguidora já me falou, ah, professor, eu fui na academia que tem lá estagiário passando. Não tenho nada contra estagiário, enfim. A grande questão é, a pessoa não está capacitada para te atender. E aí ela vai e te passa o exercício, você nem sabe como fazer esse exercício da maneira certa, não sabe os detalhes que você tem que prestar atenção, e aí você faz, não tem resultado, e fica com isso, e vai criando essa crença na tua cabeça. Exercício não funciona, exercício não funciona. Por quê? Porque te passaram errado. Então, no programa de exercício eu faço justamente isso. Eu ensino detalhadamente o porquê você fazer cada um dos exercícios e vou trabalhando sua base e mês a mês nós vamos evoluindo. Então é isso. Muito obrigado. Quem não fez a inscrição na minissérie Vitalidade 50+, faça o quanto antes, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Tchau, tchau. Tenha um bom dia.